contador. Eu trabalhei... O que fazia no cargo da prefeitura? Eu trabalhei na prefeitura de Magé, eu trabalhei na prefeitura de Duque de Caxias e trabalhei na prefeitura de São Gonçalo como pessoa física, e eles e alguns outros trabalhos como pessoa jurídica, consultoria, prefeituras como Nova Iguaçu e Casimiro de Abreu. O senhor possui vinculação com algum partido político? Se possui, qual? Olha, eu há muito tempo atrás, eu fui filiado ao PPS, mas há muito tempo, e não me afastei, eu não me recordo se oficialmente eu estou desligado, mas eu não tenho nenhuma atuação, eu não tenho nenhuma ligação mais a nenhum partido. Pode ser, de repente, que o meu nome ainda esteja lá, porque eu não tenha pedido baixa oficial. Mas eu não tenho, há mais de 6 anos, 5 anos, eu não tenho vinculação a nenhum partido, não participo de nenhuma reunião, sessão, plenária, convocação, nada. O senhor pode dizer para nós como é que foi o seu ingresso no governo do prefeito Jorge Mário? Claro. Como a pergunta anterior, a minha formação de contabilidade, eu atuei em várias prefeituras. A minha vida na iniciativa governamental se deu ainda quando eu era oficial do Exército, me formei em contabilidade e fui designado para a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército. A onda baixa na minha vida militar, ao sair da minha vida militar, era mais ou menos no período em que a lei de responsabilidade fiscal estava entrando em vigor. E aí eu fui trabalhar, desenvolvemos alguns trabalhos, e alguns colegas ex-oficiais que saíram, e algumas prefeituras. E dentro desses trabalhos, eu acabei, na área pública, tive várias indicações. Fui apresentado, no caso, ao prefeito Jorge Mário, eu acho, pelo deputado André Correia, no qual eu trabalhei um período também na contabilidade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, quando ele era secretário do governador Antônio Garotinho. O senhor pode dizer quais foram os cargos que o senhor ocupou no governo do prefeito Jorge Mário? Vereador, como eu tive convite, quando fui apresentado, foi para, primeiro, fazer parte da equipe de transição do governo, Ele precisava de pessoas técnicas para a área da transição, área fiscal, área de contabilidade. Depois ele me fez um convite para assumir a controladoria, que muito me honrou, eu aceitei o convite, que é realmente a minha área de especialização, na parte de contabilidade e vistoria. E não me recordo a data precisamente, mas no mês de junho, meados de junho, não sei precisar a data, ele me chamou e disse que precisava fazer algumas modificações no secretariado e se poderia contar comigo para que eu assumisse a parte da Secretaria de Administração. E eu fiquei na pasta até o término da minha presença no governo. Então, eu fiquei como secretário de controle, no período até junho, meados de junho mais ou menos, e daí em diante eu fiquei na parte da Secretaria de Administração. De 2009? De 2009. A controladoria, como era montada, estruturada aqui na Prefeitura de Teresópolis, era para acompanhar os trabalhos, os processos, as compras, as receitas que a Prefeitura realiza. O principal trabalho, digamos, da controladoria, ela é o elo de ligação entre o Poder Executivo e o Tribunal de Contas do Estado. Então, uma das principais atribuições é fazer a prestação de contas do município para o Tribunal de Contas do Estado, que é o braço técnico do controle externo, que é uma atribuição do Poder Legislativo. Outro trabalho é a análise dos processos de pagamento, análise dos registros contábeis, análise dos processos de compra. Então, verificar se os fluxos processuais estão correndo um trâmite determinado. É uma espécie de você garantir que todas as normas, que
das normas internas da Prefeitura e toda a legislação em que a Prefeitura tem que cumprir estão em dia, não estão sendo furtadas, não estão sendo cometidas. Então a verificação é a integralidade de todo o processo que a Prefeitura realiza. Inclusive os dados fiscais, estão em dia com as determinações de gastos de educação, saúde, endividamento, e presta contas junto ao Legislativo também nas audiências quadrimestrais que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina. Com que frequência o senhor mantinha contato com o prefeito Jorge Mário e se havia reuniões com os secretários para discutir assuntos? No início de 2009, o nosso contato não tinha uma data certa, mas era quando eu precisava muito falar com ele, mostrar alguns dados, alguns levantamentos para ele. Ele me atendia no começo, para ele ter ideia do que estava acontecendo no início da administração dele. E ele fazia várias reuniões de secretariado, e os secretários, ali no começo, falavam seus projetos, e o assunto sempre em pauta era um problema financeiro no começo do ano de 2009. Então, o meu contato, não posso dizer se era diário, semanal, era sempre que eu precisava, eu avisava o gabinete, olha, preciso falar com ele, é muito importante, é para hoje, olha, é importante, mas eu posso transmitir amanhã. Até no começo do governo tinha bastante atribuições, todos os secretários também tinham que externar suas dificuldades, suas partes para ele. Durante o período que o senhor esteve no governo Jorge Mário, o senhor detectou alguma irregularidade nas contas, nas contratações da Prefeitura? Se positivo, o senhor descreva. Irregularidades, às vezes, não são irregularidades de punições, são erros de contrato, alguma coisa que o tribunal vai orientar. Dentro disso, teve algumas irregularidades que o senhor detectou? Olha, isso que o senhor falou que o tribunal vai detectar, existe um lapso temporal entre o que nós fazemos, remetemos para o tribunal, e o tribunal depois ele faz as diligências saneadoras para esses contratos. Então, desde o momento que eu saí da Prefeitura, em novembro de 2009, eu não tinha recebido nenhum retorno do tribunal sobre nenhum fato da administração do prefeito Jorge Mário. Quem emite os pareceres de obras na controladoria? Nós temos lá na época, uma funcionária, ela era engenheira, uma arquiteta, assim, que ela tinha um CREA, mas veja, a análise, o parecer, é quanto à formalidade do processo. Se determinado item de uma obra precisa ser aditivado, se esse aditivo está dentro do permitido em lei, se uma obra de que vai ser feita em 10 faturas, se o somatório de determinado item nas 10 faturas estão de acordo com a obra. É uma análise da formalidade processual. Então, é um parecer sobre papel, sobre nota fiscal, sobre se a nota fiscal está de acordo com o contrato, se a nota fiscal está de acordo com a nota de empenho, se há o parecer sim do fiscal de obra dentro dele. Então, é uma formalidade processual antes do pagamento, do aditivo, antes de iniciar um projeto de obra. O senhor, por acaso, já que o senhor era secretário logo no início, fiscalizou os procedimentos de contratação da EW, Vital Engenharia e do advogado André Cornoves? RW eu não conheço a empresa. Vital Engenharia, o nome não é estranho, mas eu não estou conseguindo ligar que contratação teve. Quando eu assumi o governo, entrei no governo, no primeiro dia, a minha preocupação foi quanto às contas fiscais do ano de 2008. Na transição, eu tinha verificado o pagamento de alguns precatórios, mas por problemas de data, de confecção, e a partir de novembro nós só tivemos acesso até o terceiro trimestre, se eu não me engano. E logo no primeiro dia de governo, minha preocupação foi pedir esses documentos para fazer uma análise sobre a questão dos precatórios vencidos, e verifiquei que havia o não pagamento do precatório de 2008 a 2008. O pagamento que constava era o sequestro de 2008 relativo aos precatórios de 2007.
Imediatamente sabendo dessa situação, das contas do caixa do governo, né, do salário de 2008 ainda de dezembro a pagar, eu imediatamente informei essa situação ao prefeito e, através de uma documentação interna, ofício, memorando, não recordo qual é a documentação oficial utilizada, comunicação interna, enfim, um documento oficial da Secretaria de Controle Interno, avisei a Procuradoria a respeito dessa situação, pedindo que ela tomasse as providências jurídicas necessárias para evitar um sequestro que ia chegar na ordem de 7 milhões, de 7, 8 milhões, que com certeza ia inviabilizar o governo naquele começo de ano. Então, foi o meu papel nessa contratação, foi o pedido da tomada das providências jurídicas da Controladoria, não foi um pedido de contratação de terceiros, foi um pedido jurídico. O senhor tem conhecimento da existência comentada de uma fraude no Diário Oficial, no início do governo Jorge Mário, e se sabe de que consistiu essa fraude? Como sim? Essa questão da fraude do Diário Oficial do Estado, o processo, não, eu posso dizer, não tinha fraude no processo, vou explicar melhor. Eu fui chamado pelo prefeito, no qual ele mostrou, eu tinha ido para a Secretaria de Administração, tinha poucos dias, uma semana, 10 dias no máximo, não sei precisar datas, né? Eu estava na Secretaria de Administração, logicamente sumi todo o ônibus da nova pasta. Era um processo já iniciado anteriormente à minha gestão na Secretaria de Administração. O prefeito me chamou e mostrou um papel impresso, né? E relatando o fato ocorrido. Eu olhei, a princípio não vi nada, ele mostrou o que era, e eu pedi licença a ele, falei que eu queria tomar algumas medidas, né? Precisava tomar algumas medidas. Eu, primeiramente, imediato, mesmo assumindo a pasta há poucos dias, por assumir a responsabilidade de todos os seus ônus e bônus que a pasta trazia, eu botei imediatamente meu carro à disposição dele, né? E pedi licença a ele que antes, né, da colocação do carro à disposição, antes da atitude dele de aceitar ou não, eu precisava sanear, verificar o que estava acontecendo, e não verifiquei, Excelência, em nenhum momento a fraude, né, esse papel impresso. O papel não continha nenhum título oficial da Prefeitura, o papel não contava nenhum carimbo de que processo ele participava, número de página, rúbrica do servidor, funcionário responsável pela sua juntada ao processo. Era um papel impresso, normal, com uma impressora, por exemplo, uma impressora, e imediatamente, podendo sanear o processo, providenciar a publicação correta, por precaução, eu não fiz isso, eu pus despacho, anulei, né, para evitar qualquer problema de colocações futuras. Afastei 2 servidores da comissão do departamento de licitação, alegando que eles eram os responsáveis, mas que já que eles estavam na frente, na liderança daquele setor, eu afastei os 2, né, saneei o processo administrativo, né, cancelei, mandei nomear um outro pregoeiro, começamos do zero novamente, tudo novamente, e coloquei o meu cargo à disposição do prefeito, que veio depois de comunicar que não aceitaria e continuava a contar comigo para tocar a administração Jorge Mário. Um dos servidores era genro do procurador? Sim, era genro, fui apresentado a ele como genro. Qual foi o outro? Foram 2? Foram 2. O outro era um servidor, um era um servidor chamado Igor e o outro era um servidor, era o César. Qual foi a postura do prefeito em relação ao forrido? Ele comentou comigo que esperava essa atitude correta, ele considerou correta a atitude minha, né, primeiro de colocar o carro à disposição, e mesmo estar assumindo a pasta há poucos dias, de assumir entre aspas, né, O Igor e o César provavelmente eram cargos comissionados. Sim.
tinha um comando. Esse comando era do senhor. Subordinado. Quando eu assumi a secretaria, eles já estavam lá. Mas esse comando era do senhor? Esse comando era meu. Era seu.